Amigos, polêmica no ar. A bancada do Seleção Sport TV fez uma tier list com as atuais prateleiras dos clubes da Série A, com as categorias Empolga, Anima, Sufoco, Alerta e Decepção. E é óbvio que isso daí tá levando um grande debate nas redes sociais. E eu quis trazer aqui para vocês, até porque vou dar minha opinião. Também vou trazer como é que esses times estão atualmente e quais foram os grandes desafios deles até agora, até porque a gente tá no início de temporada e muitos desses times nem tiveram grandes desafios ainda, afinal a gente sabe que a qualidade da maioria dos estaduais não é lá das melhores e não tem tantos desafios, mas eles já colocaram ali um panorama, o que eu acho bem arriscado, e no final do ano muito disso aqui pode virar meme, e é bem cedo realmente para falar qual time vai empolgar, qual time vai animar, essa questão do sufoco. Óbvio que eles estão levando em conta o momento atual, mas é arriscado porque eu tenho certeza que torcedores farão prints e depois tirarão aquela onda, mas obviamente eles também querem esse engajamento, sendo positivo ou negativo, eles querem que as pessoas comentem sobre isso. Se você ainda não é inscrito no canal, muito prazer, sou Artilheiro, seja bem-vindo e se gostar, se inscreva no canal para não perder nada por aqui. Bom, começando falando aqui do Flamengo, que tá isolado ali na categoria Empolga. A única derrota do Flamengo foi no começo do ano contra o Nova Iguaçu, mas vale ressaltar que era um time só de moleques, praticamente da base ali do Flamengo, porque, pra quem não lembra, né, o Flamengo estava disputando os jogos lá em Orlando, o campeonato lá de pré-temporada em Orlando, e por isso poupou o time, né, porque não tinha como jogar aqui e também jogar lá, né, não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas com o time titular, o Flamengo está invicto até aqui na temporada, e lembrando que o Flamengo já teve um desafio, que foi a final ali da Supercopa do Brasil. Falando de clássicos, fiz aqui algumas anotações para não me perder. Ele ganhou do Vasco por 2-0, um jogo inclusive que o Flamengo dominou bastante, vi essa partida. Empatou com o Fluminense por 0-0 e ganhou do Botafogo no Carioca por 1-0. Eles se encontraram de novo na Supercopa do Brasil e, de novo, vitória do Flamengo, mas dessa vez por 3-1, e foi um jogo que o Flamengo teve domínio amplo da partida, do começo até praticamente o final. No final o Flamengo tirou um pouquinho o pé, tanto é que acaba tomando gol. Cara, o time do Flamengo realmente é um time muito ajeitado. Tem que se pontuar que o Campeonato Carioca é um dos que tá mais abaixo. Tem, obviamente, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo. Mas, tirando isso, né, o resto dos times são bem inferiores. Por exemplo, pra mim aqui o campeonato que mais dá pra se basear é o Campeonato Paulista. Porque a gente tem, por exemplo, o Mirassol, que tá na Série A, o próprio Novo Horizontino, que joga a Série B, né? Então temos ali um nível maior. Mas o Flamengo, né, não tem culpa. Ele fez ali o seu papel, vem desenvolvendo um ótimo futebol. E realmente é um time que todo ano ele entra pra brigar por títulos. E vem apresentando um futebol bem interessante, né? Vem bem entrosado desde quando o Felipe Luiz assumiu ali no ano passado. O time do Flamengo vem se encontrando e tem o melhor elenco do Brasil disparado e um baita ataque, um time muito bem entrosado. Então realmente o Flamengo empolga, mas acaba nem empolgando tanto seu torcedor porque já tá acostumado. Então esse daqui vai ser provavelmente mais um ano que o Flamengo pelo menos brigará por títulos. E tem tudo pra levar títulos aí também, porque é um time que tá muito bem encaixado com o Felipe Luiz. Bom, agora indo para a categoria Anima, onde está o Atlético Mineiro. O Atlético não perdeu na temporada e o maior desafio foi contra o Cruzeiro, quando ele empatou lá em Orlando e venceu no Campeonato Mineiro por 2-0. Além disso, empatou com o América Mineiro por 1-1. Cara, o Atlético Mineiro é o mesmo parâmetro da maioria dos times e encaixa ali com o Flamengo. É um time que disputa um campeonato estadual, praticamente o mesmo nível de todos os estaduais. Acho que o único estadual que ressalta mesmo é o Campeonato Paulista. De resto, acho que são campeonatos onde os times, né, tem muita diferença, a maioria dos times, né? Então, o Atlético Mineiro, por exemplo, o grande desafio foi contra o Cruzeiro e ele conseguiu no Campeonato Mineiro vencer por 2-0. O outro grande desafio, entre aspas, foi contra o América e ele acabou empatando por 1-1. É um time que vem numa boa sequência de vitórias e tendo como parâmetro apenas o Campeonato Mineiro e também a Copa do Brasil, onde ele conseguiu a vitória contra o Tocantinópolis por 2-0, é para colocar no Anima, mas, né, é um parâmetro muito baixo. Aqui eles estão levando em conta com o Campeonato Estadual, mas acho que ainda é muito recente pra gente colocar realmente como Anima. Acho que teria que esperar acabar o estadual, talvez começar o brasileiro para aí ter uma noção maior do que realmente esses times vão representar durante a temporada. Agora falando do Bahia, o grande desafio até agora do Bahia foi no clássico contra o Vitória, que terminou em 0-0. Além disso, destaque para um dos últimos jogos aí do Bahia, que foi contra o The Strongest lá na altitude, e eles conseguiram empatar
por 1-1, né? Então a gente sabe que na altitude é sempre muito difícil de jogar. O The Strongest é um time ruim quando tá fora de casa, mas dentro de casa é um time muito chato. E os brasileiros sofrem muito. E o Bahia conseguiu esse empate. Além disso, conseguiu algumas goleadas no campeonato baiano. Então, realmente, o Bahia também não teve grandes desafios. O maior desafio dele até agora foi o Vitória. Acabou em 0-0. Vitória que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Vem numa sequência muito boa de invencibilidade desde o ano passado. É que é complicado, cara. Campeonato estadual representa muito pouco. A gente tá ainda numa pré-temporada. O campeonato estadual serve muito mais por isso. Mas, realmente, fez uma boa partida ali contra o The Strongest e, de certa forma, anima, né? Vem fazendo um bom campeonato, tanto da Copa do Nordeste quanto um campeonato baiano. Agora falando do Corinthians, foi a melhor campanha do Campeonato Paulista, que pra mim aqui é onde dá pra tirar o melhor nível, né? Porque o Campeonato Paulista a gente tem, por exemplo, o Mirassol, que tá na Série A também, além dos grandes, o próprio Red Bull Bragantino na Série A, tem também o próprio Novo Horizontino, o Botafogo de São Paulo, que também tá na Série B. Posso estar esquecendo mais algum time, mas é um campeonato que tem um nível melhor e acaba dando pra se basear um pouco mais, mas mesmo assim também é aquilo, cara. Começo de temporada, pré-temporada e não tem o nível que o campeonato da Série A terá. O Corinthians, ele teve a melhor campanha, né, do Campeonato Paulista com 27 pontos, 4 na frente de Palmeiras e São Bernardo, contando ali com a classificação geral, que fizeram 23. Venceu o Santos, falando de clássicos, venceu o Santos, empatou com o Palmeiras e perdeu para o São Paulo. Inclusive, esse empate contra o Palmeiras foi importante, porque o Corinthians sai atrás, consegue depois empatar, e além disso, tem depois o Yuri Alberto expulso, com 60 e poucos minutos, o Yuri Alberto é expulso, e o Corinthians consegue segurar o Palmeiras e sai com esse empate, com boa parte do segundo tempo, com um jogador a menos. O Corinthians vem fazendo um Paulista interessante mesmo, mas tem um destaque negativo, que é o empate recente contra a Universidade Central da Venezuela, fora de casa, né, foi um jogo fora de casa, pelas qualificatórias da Libertadores, realmente. Se o Bahia, por exemplo, fez, né, um empate muito interessante contra o The Strongest fora de casa, lá na altitude, já o Corinthians acabou surpreendendo, empatou com um time bem fraco da Venezuela, então tem essa ligada de alerta, mas realmente anima muito pelo Campeonato Paulista que o Corinthians vem fazendo. Tá com 27 pontos, até poupou em algumas partidas, por exemplo, o empate contra a Portuguesa, o Corinthians poupou, acabou perdendo o jogo contra o São Paulo, acho que foi, né, o maior baque, assim, na temporada até então pro Corinthians, mas vem realmente com um ataque muito bem entrosado, meio de campo também, o Garro voltando, então é um time muito interessante que pode dar muito trabalho, afinal, né, ficou bom tempo invicto e também se recuperou muito bem no Campeonato Brasileiro passado. Bom, agora falando do Inter, ele vem fazendo um Campeonato Gaúcho muito bom, mas é aquilo, como eu falei, a questão do nível é abaixo, venceu o Juventude e empatou com o Grêmio, dois times de Série A, né, o Grêmio, aquela rivalidade, o clássico, e o Juventude também tá na Série A, e é um timezinho interessante, e ano passado conseguiu fazer um campeonato decente na Série A. O Inter tá muito próximo da final do Campeonato Gaúcho, a final venceu ali o Caxias por 2-0 fora de casa. É aquilo, cara, o Inter anima de certa forma, mas também quando teve os grandes desafios, né, acabou empatando com o Grêmio, então não conseguiu sobressair e venceu do Juventude. Mas é uma amostragem muito pouca, principalmente dos times que disputam estaduais mais abaixo. Só que dentro do que dá pra fazer, o Inter vem fazendo boas partidas e além disso, também vem tendo bons resultados, está praticamente já garantido na final contra, possivelmente, o Grêmio, que também encaminhou bem. Agora, o Santos é um time antes e pós-Neymar, isso realmente foi uma mudança, assim, em vários sentidos. Para quem acompanha o Santos mais de perto, tá ligado, até mesmo na questão da vibração dos jogadores, da energia ali no clube, mudou muita coisa, também chegaram reforços, inclusive que ainda nem estrearam, então... Por isso que eu acho que o Santos anima e muito pela sequência, né? O Santos tá com 3 vitórias seguidas, foram realmente contra times mais inferiores, né? Noroeste, Água Santa e também esse último contra o Inter de Limeira, mas o Santos vem fazendo boas partidas, vem conseguindo entender o jogo do caixinha. Já em clássicos, o Santos perdeu 2 clássicos. 2-1 para o Corinthians, que já tinha a presença do Neymar, 2-1 para o Palmeiras, sem Neymar, o Neymar ainda não tinha chegado, e venceu do São Paulo, o Neymar também ainda não tinha jogado pelo Santos, já tinha até chegado, mas não tinha jogado ainda, não tinha condições, porque não deu tempo de ser inscrito para esse jogo contra o São Paulo, e o Santos ganhou de 3-1. E aqui eu também deixei a anotação, desde a chegada do Neymar, o time vem evoluindo, como eu falei, e tem reforços para jogarem ainda. Casos aí, por exemplo, de Thiago Maia, David Washington, que era pra quem não conhece, é o atacante, que foi revelado no Santos, acabou indo pro Chelsea, não teve muitas chances lá, né, ele acabou jogando mais no Sub-21, mas é um centroavante muito interessante. Acabou de ser campeão, por exemplo, do Sul-Americano pelo Brasil, que teve recente aí. Então é um nome muito interessante, pode agregar muito. Tem o Tiquinho, que chegou recente, que também aos poucos tá pegando entrosamento, vem, né, evoluindo jogo após jogo. Tem o Benjamin Rolheza, que a torcida do Santos bota muita fé e realmente é um jogador muito interessante,
que muitos scouts falaram bem dele, né? O próprio Botafogo tava atrás também. Então, tem o Verón, que chegou e jogou pouquíssimo, né? Jogou só a última partida contra a Inter de Limeira. Barreal, a mesma coisa. A zaga ainda precisa se encaixar, por mais que tenha encaixado o Gil e o Zé Ivaldo, mas ainda tem algumas incógnitas. Mas o Santos é um time que realmente nos últimos jogos vem animando e conseguiu entender a ideia do Caixinha. Bom, e agora falando do Vitória, o Vitória vem com uma invencibilidade de 18 jogos. Falando de grandes desafios, venceu o Fortaleza por 2-1 e empatou com o Bahia por 0-0. E realmente é um time que ano passado estava, né, muito mal, conseguiu se recuperar e desde então vem com essa invencibilidade. Realmente, o Campeonato Baiano não tem grandes desafios. Quando teve com o Bahia, empatou por 0-0, um jogo equilibrado. O Bahia, lembrando que se classificou, né, para pré-Libertadores, para qualificação da Libertadores, ficou, se não me engano, em sétimo, oitavo, algo assim, né? O Bahia conseguiu essa classificação para Libertadores, para as qualificatórias. Então, o desafio, além de ser clássico, é um time que tem qualidade, o Bahia, e o Vitória conseguiu bater de frente. Foi 0-0 e venceu o Fortaleza, cara, por 2-1. Então, realmente, até aqui, até onde o Vitória teve de grandes desafios, conseguiu sair bem e, além disso, vem com uma invencibilidade muito importante. Vamos ver como é que vai ser esse ano do Vitória. Mas, por esse começo de ano, realmente anima o torcedor. Afinal, não é qualquer time que consegue ficar 18 jogos invicto. Então, realmente, mesmo que o Campeonato Baiano não seja lá essas coisas, o Vitória tem sim seus méritos. Bom, no sufoco temos Fluminense, que foi irregular no Carioca e em clássicos venceu o Vasco por 2-1, empatou com o Flamengo por 0-0 e perdeu para o Botafogo por 2-1. Ou seja, venceu um, empatou outro e perdeu o outro. E a questão do sufoco, eu não vi, né, as falas aqui desse programa, mas eu acredito que seja o quê? Por que o sufoco? Porque o Fluminense e o Vasco ficaram a 1 ponto do quinto colocado, que é o Sampaio Corrêa, e do sexto, Nova Iguaçu. Então eles ficaram perto de não se classificarem pro mata-mata do campeonato, né, carioca e irem apenas para a Taça Rio. Então acredito que por isso colocaram ali no sufoco por essa questão. Até porque o Palmeiras a gente vai comentar daqui a pouco. Eu discordo que ele esteja ali no sufoco, mas eu entendo pelo contexto que eles colocaram. O Fluminense realmente é um time, né, que ainda não conseguiu se encaixar muito bem. Em clássicos venceu um, perdeu outro, empatou outro e sofreu para conseguir classificar no carioca, mas no final tá classificado e agora vai disputar aí a semifinal. Bom, agora falando de Palmeiras, bora ver como é que foi em clássicos. O Palmeiras ele empatou com o Corinthians por 1-1 e boa parte do segundo tempo teve um a mais, como eu falei lá na parte do Corinthians, né? Praticamente com 60 e poucos minutos o Yuri Alberto é expulso e o Palmeiras não conseguiu aproveitar dessa vantagem e acabou empatando por 1-1, inclusive leva o empate, né? Tava vencendo e acaba levando o empate. Venceu o Santos por 2-1 e empatou com o São Paulo por 0-0. Apesar disso tudo, cara, o Palmeiras fez 23 pontos e mesmo assim quase ficou fora dessa classificação. Muito maluco. Por exemplo, se a Ponte Preta ganhasse ontem, o Palmeiras com 23 pontos, ele ficaria fora do mata-mata do Campeonato Paulista. Pra tu ter uma ideia, cara, nos grupos do Santos e do São Paulo, o Palmeiras se classificaria em primeiro com esses 23 pontos, e no do Corinthians, ele seria segundo, atrás apenas do Corinthians, que fez um bom Campeonato Paulista, um belo Campeonato Paulista, e conseguiu 27 pontos. Inclusive, né, mesmo com 23 pontos, ele ficou em segundo no seu grupo, pois o São Bernardo também fez 23 pontos, mas tinha mais vitórias do que o Palmeiras. Aí se discute nessa questão de como é feito o Campeonato Paulista, afinal, o Palmeiras fez uma boa pontuação, né? Por exemplo, a gente tem ali o Corinthians com 27 e depois vem São Bernardo, se a gente fosse falar da classificação geral, São Bernardo com 23 e depois o Palmeiras com os mesmos 23 pontos, ou seja, é o terceiro na classificação geral e quase ficou fora do mata-mata. Se a Ponte ganhasse, ele cairia para quarto, é verdade que a Ponte faria 25, mas, cara, seria o quarto colocado dentro da classificação geral e não classificaria. Óbvio que tem a parte que os clubes eles assinam o regulamento. Então não tem muito o que reclamar, mas é muito louco pensar que o Palmeiras quase ficou de fora. Palmeiras não vem fazendo um ano brilhante, mas também, cara, ele não vem fazendo um ano péssimo. Eu entendo que colocaram aqui, acredito eu, como eu falei, não vi o programa, mas vendo esse print aqui, acredito que colocaram sufoco, porque o Palmeiras, né, ficou muito perto de não classificar. Inclusive, se o Palmeiras ontem tivesse empatado, que até os 86 minutos mais ou menos estava empatando com o Mirassol, a Ponte classificaria. E o Palmeiras teria, se eu não me engano, 21 pontos. E mesmo assim, o Palmeiras não se classificaria. Então acho que pela essa questão do sufoco, conseguiu se classificar ali nos 86 minutos. Acredito que seja muito por isso. Mas também não acho que é um ano ruim pro Palmeiras, não. O Palmeiras estava próximo do Vitor Roque, eu vi que o negócio esfriou, mas tem o Paulinho ainda para estrear, né? O Palmeiras aos poucos vai se acertando. Eu acho que é sempre um time complicado, tem um elenco interessante, mais questão de encaixe. Eu vi os palmeirenses reclamando bastante que estão dependendo muito do Estevão. Isso não é positivo, né? Porque o Estevão sai aí no meio do ano,
pro Chelsea. Então, eu entendo essa parte do sufoco, mas eu acho que o Palmeiras, esse ano, de novo, briga por títulos, porque tem um time muito competitivo e um treinador também que é muito embaçado. Ontem, por exemplo, o Palmeiras, né, tava 2-2, Palmeiras e Mirassol até os 86. A maioria das pessoas já sabia que o Palmeiras ia se classificar. Eu sei que o Palmeiras estava meio aflito, mas os outros torcedores tinham aquela premonição de o Palmeiras vai classificar uma hora ou outra. E aconteceu. O Palmeiras vai lá, faz o gol. É um time muito competitivo e um time muito psicológico, né? É impressionante. O Palmeiras consegue reverter vários placares, consegue não desistir e consegue resultados aí, às vezes, na bacia das almas, né? Nos últimos segundos, minutos, o Palmeiras é um time muito forte. Então eu entendo esse sufoco, mas tá à frente de vários times, por exemplo, que estão no Anima. Mas, né, pelo Campeonato Paulista ali, por quase não ter classificado, tem essa questão. Só que vale lembrar, todos os grupos, o Palmeiras se classificaria com essa pontuação, então realmente é complicado. Bom, falando de Fortaleza, o Fortaleza ele vem numa situação complicada, vem de 3 derrotas seguidas e de 2 grandes desafios, essas 3 derrotas. Ou seja, perdeu pro Vitória por 2-1 e o clássico contra o Ceará também por 2-1. Fora isso, também perdeu pro Altos, que aí vai meio que um vexame. E de positivo tem a vitória contra o Sport por 2-0, né? O Sport que vai também jogar a Série A, inclusive não tá aí, não sei porque não colocaram, mas o Sport vai disputar a Série A. E o Fortaleza conseguiu ganhar essa partida e também meteu um 7-0 ali no campeonato cearense contra o Cariri, que é um time, né, bem abaixo, mas conseguiu um resultado expressivo de 7-0. Fortaleza, cara, não vem tendo aí uma boa sequência, vem de 3 derrotas e realmente tem que ligar um sinal de alerta. Afinal, dos 3 grandes desafios que teve até aqui, perdeu pro Vitória por 2-1, perdeu o clássico, como eu falei aqui, pro Ceará por 2-1 e ganhou do Sport por 2-0. Ou seja, tem que ligar já o sinal de alerta. Além disso, tá com 3 derrotas seguidas, teve essa derrota pro Altos também, que, né, foi um vexame. Então, sinal de alerta aí ligado pro Fortaleza. Agora falando de Grêmio. O Grêmio empatou com o Inter por 1-1, já falei ali na parte do Inter, né? Perdeu para o Juventude na fase de grupos por 2-0 e quase foi eliminado para o São Raimundo na Copa do Brasil. Ele tava perdendo de 1-0, empatou no finalzinho, nos acréscimos, e depois conseguiu a vitória nos pênaltis. Mas, em contrapartida, nesse jogo agora da semifinal do Gaúcho, ele ganhou do Juventude por 2-0, né? Além disso, o Grêmio também conseguiu 3 placares elásticos no Campeonato Gaúcho. Cara, eu acho que alerta, acho que é muito mais por causa desse jogo contra o São Raimundo. Foi esse 1-1, né? O Grêmio ali no apagar das luzes conseguiu empate e classificou nos pênaltis. Mas, ao mesmo tempo, se mostrou um time que, quando precisou do milagre, fez o milagre, né? Conseguiu empatar no finalzinho e ganhou nos pênaltis. Além disso, perdeu pro Juventude, né, quando tava a fase de grupos, mas quando precisou, agora na ida do mata-mata, foi lá e ganhou do Juventude 2-0, né? Então, eu entendo o alerta pro Grêmio, realmente não tá animando, principalmente por causa desse jogo do São Raimundo, mas acho que dá pra colocar ele no sufoco, até porque o Grêmio conseguiu essa classificação no sufoco contra o São Raimundo. Mas o Grêmio tem um timezinho interessante e eu acho que pode mudar, né? Isso daqui tudo é o parâmetro pelo começo da temporada, mas muita coisa aqui pode mudar. A gente vai ter mais ideia nessa questão, por exemplo, quando a gente tiver um Grêmio versus Inter numa possível final, que é o que tá se desenhando, a gente vai ter um parâmetro, ó, o Grêmio tá assim, o Inter tá assim, né? E com o decorrer, claro, da Copa do Brasil, ficando mais difícil, e também do Campeonato Brasileiro, aí a gente vai ter uma ideia melhor. Isso aqui é muito inicial, e por isso que eu acho que muito disso daqui vai virar meme. Bom, falando do São Paulo, o São Paulo, em clássicos, perdeu pro Santos por 3-1, venceu o Corinthians por 3-1, e empatou com o Palmeiras por 0-0. Fez aí, no geral, um paulista irregular e vinha de uma sequência de 4 jogos sem ganhar, mas nesse último jogo agora que teve, venceu do São Bernardo fora de casa por 3-1. Então foi uma vitória, inclusive, importante, porque aí o São Paulo contra o Novo Horizontino, no mata-mata agora nas quartas, decide em casa por causa dessa vitória. Cara, o time do São Paulo tem, né? O São Paulo tem um time interessante, mas como a gente leu aqui, o São Paulo fez um paulista irregular e a torcida, inclusive, criticou bastante o Zubeldia. Chegou o Oscar, tem o Lucas, né, tem o Luciano, tem o Caleri. A zaga do São Paulo também é uma zaga bem ok, o meio-campo, um bom meio-campo. O time do São Paulo pode melhorar, mas realmente, o alerta é muito por causa dessa queda de rendimento nos últimos jogos. Mas o São Paulo também tem um time interessante. Como eu falei, cara, é muito louco, porque isso aqui é tudo muito olhando só agora, mas muita coisa vai mudar, né? E ainda é uma pré-temporada, a gente pode falar desse Campeonato Paulista. Então, é uma preparação do que vai vir pra temporada. E agora começa o mata-mata também do Paulista, e aí a gente vai ter uma ideia melhor, né, do que os times já estão ficando mais entrosados e tal. Bom, o Vasco.
O Vasco, ele perdeu pro Flamengo por 2-0, perdeu pro Flu por 2-1 e venceu do Botafogo por 1-0. Ele conseguiu se classificar aí para a próxima fase do mata-mata do Carioca, mas ficou a um ponto, assim como o Fluminense, né, eu falei aqui, do 5º e 6º colocado. Teve 5 empates no Campeonato Carioca, o que é bem alarmante, né, porque o Campeonato Carioca tem um nível bem baixo, e venceu 3 vezes. Então, realmente, o Vasco não impressiona, tem um time ok, mas realmente aqui já é para ligar o sinal de alerta o Vasco, porque o Campeonato Carioca, a gente sabe que é uma pré-temporada, beleza, mas o Campeonato Carioca é bem abaixo, e mesmo assim o Vasco não conseguiu, né, se portar bem. O Carille, eu tenho minhas ressalvas com ele, não acho um treinador bom, e tem dificuldades para propor jogo, tanto é que empatou bastante o time do Vasco, e por exemplo, contra o Flamengo foi, principalmente nos primeiros 45 minutos ali, um amasso do Flamengo. Então o Vasco realmente precisa ligar esse sinal de alerta, fazer contratações, rechear um pouquinho melhor o elenco e até mesmo pensar num novo treinador, porque Fábio Carille, eu não sei se vai muito longe no Vasco não, hein. Bom, Botafogo venceu do Fluminense por 2-1, perdeu para o Vasco por 1-0, perdeu para o Flamengo por 1-0 no Carioca e 3-1 na Supercopa do Brasil. Além disso, também foi derrotado na Recopa, né, na ida da Recopa por 2-0 pelo Racing e ficou na 9ª colocação do Campeonato Carioca, então não vai disputar nem o mata-mata do Carioca e nem a Taça Rio. A gente sabe que o Botafogo tem essa questão de o John Textor já ter falado que o ano do Botafogo só começa ali para abril, né? Ele tinha falado que o Campeonato Carioca, né, tanto faz, ele deu a entender isso, mas eu acho que tem que ser ligado um sinal de alerta ou até uma decepção aqui realmente cabe ao Botafogo, porque até agora, beleza, a gente não liga pro Carioca, mas pô, o Campeonato Carioca, ele serve como uma preparação, uma pré-temporada, entendeu? Pro time pegar entrosamento, pro técnico fazer testes. É para isso que o Campeonato Carioca serve. Por exemplo, o Flamengo, ele tá no empolga por quê? Porque o time do Flamengo foi se encaixando ali. Viu o jogo ali contra o Racing, o Botafogo tá muito distante do que a gente viu do Botafogo no passado, que era um time compacto, com ideias claras. A gente viu um Botafogo muito jogado em campo. É verdade que o pênalti que o Barbosa fez acabou prejudicando muito o Botafogo, é verdade. Mas realmente é uma decepção até aqui o Botafogo. E é um sinal de alerta. A torcida tá até reclamando com o Textor e com razão, cara. O Botafogo já deveria ter contratado um técnico. A gente tá chegando aí no final de fevereiro. O Campeonato Carioca poderia servir pro Botafogo já se preparar como uma pré-temporada. Beleza não ligar pra título do Carioca. Beleza deixar o técnico testar o que quiser. Beleza, mas tendo ali um técnico, o elenco já vai se entrosando, já vai se entendendo. Agora, até contratar um técnico, depois ele começar a aplicar as ideias dele. Isso daí vai ser no decorrer do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, então o Botafogo acaba correndo muitos riscos. Tem um time interessante, tem um elenco interessante. Perdeu alguns jogadores, mas conseguiu repor. Outros eu nem acho que repôs tão bem. Mandou o Tiquinho pro Santos e trouxe o Juan Seco, que é um jogador mais jovem, mas trouxe pelo um valor que eu acredito elevado. E pelo que eu já vi do Juan Seco jogando, não acho que ele vale esse valor. Então, eu sei que o scout do Botafogo costuma acertar bastante, mas eu tenho meu pé atrás com o Juan. E falando de Cruzeiro, vem de uma sequência de 5 jogos sem vencer, perdeu para o Galo e recentemente para o América Mineiro nos pênaltis após 2 empates por 1-1, e vale ressaltar que o técnico do Cruzeiro acabou de chegar, começou com o Diniz, e aí teve essa questão de troca de treinadores, trouxe o Leonardo Jardim, que inclusive já falou que gastar, né, mais ou menos o que ele falou foi, nem sempre o gastar quer dizer que você tá reforçando bem seu time, que você tem bons jogadores, deu até uma alfinetada, e pelo jeito o Cruzeiro, ele vai de novo pro mercado para procurar algumas posições que o treinador deve pedir. Cara, realmente é uma decepção. Eu acho que a mídia também colocou o time do Cruzeiro lá em cima. E eu não sei realmente se é tudo isso, porque, por exemplo, beleza, trouxe o Cássio já no ano passado, mas o Cássio é um cara que tá em decrescente. O Fagner mesmo tá em decrescente. Nem é titular, mas tá em decrescente. O Gabigol, ele é um cara decisivo. Ano passado mesmo foi decisivo pelo Flamengo, mas já faz aí mais de 1 ano e meio, 2 anos que o Gabigol não consegue desempenhar bem, principalmente na questão física. Ele fez até gols pelo Cruzeiro, né? Já tem 4 ou 5 gols, se eu não me engano, mas é um cara que, por exemplo, no jogo contra o América Mineiro, perdeu 2 gols incríveis, né? Então, trouxe também o Dudu, que vem se recuperando aí da lesão, já tá mais velho. Então, foi o que o treinador falou, cara. Realmente, às vezes, gastar, né? Trazer um elenco recheado de nomes grandes não quer dizer muita coisa, porque os jogadores têm que corresponder dentro de campo.
e a torcida do Cruzeiro tá um pouco decepcionada, afinal esperava pelo menos classificar para a final do Mineiro, e o Cruzeiro é uma decepção, até porque a mídia colocou bem acima do que eu acredito, porque tem um time muito bom, Fabrício Bruno, o próprio William, Matheus Pereira, o Gabigol também, que não vem se encontrando fisicamente, mas é um jogador que é um jogador decisivo, o Dudu e outros nomes, né? O Cruzeiro tem sim um time interessante, mas eu acho que a mídia talvez tenha colocado um pouco acima do que o Cruzeiro pode estar realmente, e para isso o Cruzeiro, né, conseguir chegar no patamar que estavam colocando, vai ter que fazer alguns reforços, e também tem a questão do treinador que acabou de chegar e vai, né? O campeonato estadual serve um pouco para isso. Agora o Cruzeiro foi eliminado, não vai ter mais isso. Mas vai ter meio que uma mini pré-temporada até o começo do Brasileiro. Quero que você deixe nos comentários aí sua opinião. Se ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Valeu!